Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, que são sempre completos e totalmente gratuitos e feitos com muita dedicação para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo de hoje, que ao fazer isso você vai ajudar demais as pessoas que estão procurando sobre este assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre a questão da desempregada. Quais são as situações que uma pessoa desempregada, mesmo não estando contribuindo para o INSS, quais são as situações que ela vai sim fazer jus ao salário maternidade? Também vou aproveitar aqui para falar quais são as situações que o segurado facultativo ele pode sim recolher contribuições em atraso. Quais serão essas situações que essas contribuições em atraso vão contar para efeitos de carência para obtenção do benefício salário maternidade? Eu sou Robert Cristo, eu sou analista tributário da Receita Federal, mas como é de costume, eu sempre esclareço que este canal é meu pessoal, de minha responsabilidade, e aqui estou na condição de professor e educador, e não de servidor público, combinado? Recentemente aqui no canal, já trouxemos 2 outros vídeos que abordam sobre salário maternidade. Um deles vai tratar das questões básicas, aquelas situações onde que dá direito ao salário maternidade. Quais são os eventos que dariam direito ao salário maternidade? Parto, adoção, por exemplo. Neste vídeo tem todos os detalhes sobre esse assunto, sobre a documentação necessária para dar entrada no benefício também. Então não deixe de conferir este vídeo, ok? Agora, se você é MEI ou autônomo, por exemplo, e quer saber em quais situações você pode pagar em atraso, aí você vai assistir o outro vídeo que nós temos dedicado a contribuições em atraso do MEI e do contribuinte individual do autônomo, tudo bem? Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição deste vídeo aqui, ok? Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Eu vou começar falando das situações em que uma desempregada, não estando contribuindo para o INSS e mesmo assim vai fazer jus ao salário maternidade. A situação é a seguinte: na questão da pessoa estiver desempregada, se ela estiver no seu período de qualidade de segurada, também chamada de período de graça, se o parto ou até mesmo uma adoção, pessoal, se o parto ou uma adoção ocorrer dentro deste período de graça, você vai sim fazer jus ao salário maternidade. Tudo bem, mas o que seria esse tal período de graça? Período de graça é aquele período em que, mesmo não estando contribuindo para o INSS, a pessoa continua fazendo jus a benefícios previdenciários, como, por exemplo, salário maternidade. Regra geral, esse período de graça vai até 12 meses a partir da cessação das contribuições. Mas fiquem atentos que, para o segurado facultativo, esse período de graça ele é só de 6 meses, tudo bem? Então tenha bastante atenção com relação a isso. Então, como eu estava falando, a regra geral é que o período de graça ele é de 12 meses a partir da cessação das contribuições. Vamos supor, no caso de que uma pessoa já tenha contribuído como autônomo, como MEI, ou que já tenha trabalhado em carteira assinada. Então, neste caso, por exemplo, a partir da cessação das contribuições, você tem 12 meses de período de graça. E a legislação vai dizer o seguinte: se a pessoa, por exemplo, que trabalhava como carteira assinada, foi mandada embora, por exemplo, se ela tiver recebido o seguro-desemprego, ou até se tiver inscrita no Cine, por exemplo, se ela comprovar, então, a relação de que ela está com desemprego involuntário, esse período de graça é prorrogado por mais 12 meses. E tem mais, pessoal. Se a pessoa tiver mais de 10 anos de contribuições, esse período de graça ele está acrescido de mais 12 meses. Veja, então, que esse período de graça ele pode chegar até 36 meses. Vejam como é importante conhecer o tal do período de graça. Por quê? Os eventos que acontecerem dentro deste período, do período de graça, você vai fazer jus aos benefícios previdenciários, como, por exemplo, o salário maternidade. Vamos supor que, por exemplo, que o seu parto ocorra dentro do período de graça. Você vai fazer jus a benefício salário maternidade, mesmo não estando contribuindo para o INSS. Entenderam essa parte? E tem mais, pessoal. A legislação fala que o término desse período de graça ele só se encerra após o vencimento da última competência que você teria que pagar para você não perder sua qualidade de segurado. Sendo bastante simplório aqui, pessoal, a legislação está dizendo o seguinte: está te concedendo mais 45 dias, tudo bem? Agora, pessoal, não esqueçam do seguinte: para fins de contagem da carência, a sua carência só se inicia com a primeira contribuição paga em dia. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês observarem como é importante essa regra do primeiro pagamento da contribuição em dia. Vamos lá comigo. Esse exemplo aqui é para a gente reforçar como é importante a questão do pagamento da primeira contribuição no seu vencimento,
porque é a partir dela que conta então a carência, tudo bem? Olha esse cenário. Uma pessoa nunca havia contribuído para o INSS, não tem histórico nenhum de contribuições. Ela descobre que está grávida, então já está com o seu primeiro mês de gestação e inicia então o recolhimento em dia a partir da competência fevereiro de 2023. Veja que neste caso aqui, pessoal, a data provável desse parto vai ser em setembro de 2023. Então, neste caso aqui, não vai dar tempo de fevereiro de 2023 até setembro que ela pague 10 contribuições, que seria o período mínimo dela de carência. Veja que neste caso aqui não vai ter jeito, tá, pessoal? Infelizmente, ela não vai conseguir, então, obter o período mínimo dela de carência, que são as 10 contribuições, para fazer jus ao salário maternidade. E ela não pode antecipar os períodos que estão para frente da data do parto, para poder se somar com esse período aqui, isso não é possível. E também não vai poder pagar o que está aqui para trás, porque o início da filiação dela começou aqui em fevereiro de 2023. Vejam como é importante aqui o planejamento previdenciário. Se a pessoa já está planejando ter um bebê, é importante então que ela já inicie então, o seu recolhimento para o INSS, para que até a data do parto ela consiga então ter as suas 10 contribuições, que é o mínimo exigido para efeitos de carência do salário maternidade. Tudo bem, pessoal? Então tem bastante isso em mente. Acompanhe comigo esse exemplo. Veja só. Vamos supor que uma empregada da CLT tenha sido demitida sem justa causa e tenha recebido o seguro-desemprego. Quando a gente falou lá sobre o período de graça, nós verificamos que a regra é que a pessoa teria então direito a 12 meses. E que se tivesse recebido o seguro-desemprego, esse período de graça poderia se estender por mais 12 meses, chegando então a 24 meses. Exatamente este exemplo aqui, pessoal. Então ela recebeu o seguro-desemprego, então ela tem um período de graça de 24 meses. Vamos supor então que o pagamento, o último pagamento que ela tem, foi lá em agosto de 2022, tudo bem? Então ela está com 24 meses de período de graça. O período de graça dela está iniciando aqui em setembro de 2022, então vai ser 24 meses após. O período de graça dela se encerraria aqui em setembro de 2024. Só que neste caso, lembra dos 45 dias que eu falei que ela ainda teria uma margem para poder fazer esse pagamento, ainda se manter na qualidade segurada? Então, o período dela de graça efetivamente só se encerra aqui, no dia 16 de outubro de 2024. Por quê? O vencimento dessa competência de setembro aqui teria vencido em 15 de outubro de 2024, tudo bem? Então, esse período todinho aqui, ela está na manutenção da qualidade segurada, que é o período de graça, ok? Então, se o parto acontecer em qualquer um desses períodos aqui, até o término do período de graça, a pessoa faz sim jus ao benefício salário maternidade, tudo bem? Conseguiram compreender qual seria a situação em que uma pessoa desempregada, mesmo não recolhendo para o INSS, veja que nesse período todinho aqui ela não estava pagando para o INSS, mas ela estava no período de graça dela. Então, neste caso, o parto acontecer em qualquer um momento aqui deste período aqui, mesmo não recolhendo, ela vai fazer sim jus ao benefício salário maternidade, tudo bem? Uma coisa que é importante destacar, que ela não está pagando aqui, claro, esse período aqui, por exemplo, efeito de aposentadoria, por exemplo, não seria computado como carência, ok? E não custa lembrar, se agora você observando as nossas explicações, os nossos exemplos aqui, se você observar que você fazia jus ao salário maternidade e que não tivesse solicitado na época própria, lembre-se que você tem até 5 anos para fazer esse requerimento, tá? A contar da data do parto ou da adoção, por exemplo. E esse pedido você pode fazer tanto pelo site Meu INSS, como também pelo aplicativo Meu INSS. Caso você não tenha acesso nem a um nem a outro, você pode solicitar pelo fone 135 ou até mesmo em uma agência do INSS. Mas recomendamos que você faça pelo site ou pelo aplicativo, que será muito mais rápido. Tá vendo só, pessoal, quantos detalhes? Se esse vídeo estiver te ajudando, com certeza vai ajudar mais pessoas. Esse vídeo é aquele vídeo que você vai colocar no grupo de família, no grupo de amigos. Compartilhe essa informação, porque pode ter muitas mamães por aí que não solicitaram o seu salário maternidade, achando que não tinha direito, e ela conhecendo essa informação, ela vai observar, de repente ela tem direito, e você vai ajudar demais, tudo bem? Compartilhe este vídeo. Voltando aqui para mim, observaram como é importante conhecer sobre o término do período de graça, porque se o evento, por exemplo, o parto ou uma adoção acontecer dentro do período de graça, você vai sim fazer jus ao benefício salário maternidade, mesmo não estando contribuindo para o INSS. Eu quero trazer uma outra regra aqui, que é a seguinte. A legislação fala que, uma vez encerrado o período de salário maternidade, você ainda tem mais 12 meses de período de graça. Acompanhe esse exemplo aqui comigo. Vamos supor que pode ser uma contribuinte individual, pode ser um MEI, pode ser um facultativo. Vamos supor que a última contribuição dessa pessoa foi em agosto de 2022
e que em agosto ela já tinha completado a carência dela, que é de 10 contribuições. Vamos supor ainda que o parto aconteceu aqui em 5 de setembro de 2022. Nesse caso, ela vai fazer jus ao salário maternidade, porque na data do parto ela tinha o período de carência e também estava com a qualidade segurada. Então ela ficou recebendo salário maternidade por até 120 dias e vamos supor que terminou aqui no dia 3 de janeiro de 2023. Durante esse período que a pessoa esteve aqui em salário maternidade, ela teve o desconto da contribuição previdenciária dela diretamente do benefício. Então vamos continuar com o exemplo. Então o salário maternidade dela aqui terminou em 3 de janeiro de 2023. Vamos supor que ela não pague mais. Vamos supor ainda que no mês de abril ela tem a sua segunda gestação e que aqui no mês de abril ela está no seu primeiro mês de gravidez, tudo bem? Neste caso aqui, como ela está no primeiro mês de gestação em abril, a data provável deste parto aqui vai acontecer aqui em dezembro, tudo bem? Aqui em dezembro de 2023. Neste caso, observem que a legislação fala que depois de ter recebido o salário maternidade, a pessoa segurada ela fica com a manutenção da qualidade dela segurada, ou seja, ela tem um período de graça de 12 meses a contar do término do período dela de salário maternidade. Então, o salário maternidade dela terminou aqui em janeiro. Observe, então, que ela tem 12 meses de período de graça. Então, nesse período todinho aqui, ela está em período de graça, fazendo jus ao recebimento dos benefícios previdenciários, inclusive do salário maternidade. Veja aqui que na data do parto dela, em dezembro, veja que ela vai estar dentro do período de graça dela aqui, em razão do quê? Do salário maternidade. Então, veja que mesmo ela estando em atraso, ela vai sim, nesse segundo parto, ela vai fazer jus ao recebimento do salário maternidade, porque neste caso ela está no período de graça em razão do salário maternidade dela. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse exemplo aqui. Ele é um exemplo bastante complexo, mas que tem acontecido com frequência e pode ser o seu caso também. Tudo bem? Vamos retomar? Voltando mais uma vez aqui para mim, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o segurado facultativo. São segurados facultativos aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada, ok? Vou dar um exemplo aqui. Podem ser segurados facultativos a dona de casa, o desempregado, por exemplo, o síndico de condomínio que não seja remunerado, estudantes maiores de 16 anos, brasileiros que estejam residindo no exterior, por exemplo. Essas situações aqui, essas pessoas poderiam estar recolhendo como segurado facultativo. E recolhendo como facultativo, a pessoa faz sim jus ao salário maternidade. E neste caso, ela tem que ter recolhido pelo menos 10 contribuições, que seria o período de carência do segurado facultativo, tudo bem? Existe um problema que algumas pessoas falam que tem que ser 10 contribuições pagas no seu vencimento. Mas não é bem assim, pessoal. Existem situações que, mesmo recolhendo em atraso, esses períodos vão sim ser computados para fins de carência para obtenção de benefícios previdenciários. Lembrando aqui que o contribuinte segurado facultativo ele tem um limite muito curto de atraso. Ele só pode pagar em atraso até as últimas 6 contribuições. Não esqueçam disso, tudo bem? E também não se esqueçam que a carência ela só se inicia com o pagamento da primeira contribuição no seu vencimento, tudo bem? Vamos fazer aqui alguns exemplos de quais são as situações que você pode pagar em atraso e vai fazer jus, então, ao salário maternidade. Acompanhe comigo. Olha só, uma segurada contribuinte facultativa, ela já tinha pagado aqui no passado 6 contribuições, tudo bem? A última contribuição paga tinha sido aqui em 15 de dezembro de 2022. E agora ela está com 8 meses de gestação, então está faltando um mês para o parto. E aí ela lembra que ela tem 5 contribuições em atraso. E aí vai bater aquela pergunta. Será que se ela pagar essas 5 contribuições em atraso, vai contar para efeitos de carência para ela conseguir ter o salário maternidade? A resposta é positiva porque veja que ela não está com atraso superior a 6 meses. Lembre-se sempre que o contribuinte facultativo ele só pode pagar as últimas 6 em atraso, tudo bem? Então, ela vai poder pagar essas em atraso porque ela não está superior ainda a 6 meses e porque este atraso vai ser recolhido antes da data do parto. Então, ela recolhendo isso antes da data do parto, vai se contar para efeitos de carência. Então, ela vai ter conseguido pagar aqui mais 5 contribuições. E como no passado ela já tinha pago 6 contribuições, elas vão se somar. Essas 5 com as outras 6 anteriores, ela vai ter conseguido cumprir, então, o período dela de carência, que seria de 10 contribuições, e ela vai sim fazer jus ao salário maternidade. Observe aqui, ela só está podendo pagar esses atrasados
porque ela não perdeu a qualidade segurada, ok? Ou seja, não atrasou mais de 6 meses, e porque ela está fazendo esse recolhimento antes da data do parto. Então é muito importante isso. Fazendo esse recolhimento antes da data do parto, ela vai sim fazer com que essas 5 contribuições que estavam em atraso se somem aquelas outras 6 e ela atinge, então, a quantidade mínima de contribuições, né, que é o período de carência que ela teria, que seriam de 10 contribuições, ela vai sim fazer jus ao salário maternidade. Vamos para o próximo exemplo. Existe uma regra na legislação que diz o seguinte: quando se perde a qualidade de segurado, para fins de retomada da carência, a pessoa tem que contribuir como no mínimo, a metade das contribuições que são necessárias para aquele benefício previdenciário, para a retomada da carência. No caso do salário maternidade, nós já verificamos que são necessárias 10 contribuições. Então, quando você perde a qualidade de segurado, para retomar a carência, tem que contribuir no mínimo 5 contribuições. É com esse cenário que a gente vai trabalhar agora, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Olha esse exemplo aqui. A segurada facultativa já tinha contribuído no passado com 6 contribuições. E o último pagamento foi em 15 de dezembro de 2022. Tudo bem? Então, uma segurada facultativa. E aqui, neste caso, observem agora que ela já está com 10 contribuições em atraso. Nós já sabemos que, com o vencimento da 6ª contribuição, ela perde a qualidade dela de segurada. Tudo bem? Agora, o que diz a regra da legislação? Para a retomada, então, da carência, tem que completar pelo menos mais, no mínimo, 5 contribuições, sendo que a primeira tem que estar no seu vencimento. Então, vamos verificar aqui que para a retomada da carência, ela está pagando aqui a primeira no seu vencimento. Como ela tem que pagar 5 contribuições, ela tem que observar em quantos meses de gestação que ela está, porque até a data do parto, ela tem que contribuir com, no mínimo, 5 contribuições. Isso é a regra da legislação. Ela tem que contribuir com, no mínimo, 5 contribuições, que somadas as contribuições do passado, chega a ser o número, então, de 10 contribuições, que é a carência exigida. Então, neste caso aqui, observem que, como ela já tinha contribuído no passado com 6 contribuições, se ela recolher com o mínimo exigido agora, que é a metade, que são 5, ela vai sim, se ela pagar as próximas 5 contribuições até a data do parto, isso tem que ficar bem claro, se até a data do parto ela conseguir pagar então 5 contribuições, como ela já tem 6 pagas no passado, elas vão se somar e aí ela vai atingir a quantidade mínima, tá, permitido, que são de 10 contribuições para efeito de carência do benefício salário maternidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa regrinha aqui. Nós vamos fazer um próximo exemplo aqui. Esse exemplo aqui é pegando um gancho com o exemplo anterior, aquela regrinha da contribuição da metade para fins de carência. Olha só o que diz aqui esse exemplo. Olha, uma segurada facultativa ela tinha recolhido no passado com 3 contribuições. Então, ela tinha pago já 3 contribuições no passado, sendo que a última foi paga aqui no dia 15 de dezembro de 2022. Desde então, ela está em atraso e já está com mais de 10 meses, está com 10 meses em atraso. Então, ela perdeu a qualidade segurada dela. Ela não pode recolher essas aqui em atraso. Essas aqui em atraso, se ela fizer o pagamento, vai estar jogando dinheiro fora. Por quê? Como está pagando em atraso, ela já perdeu a qualidade segurada dela, ela não vai ser computado para fins de carência, tudo bem? A regra da legislação diz o seguinte, que agora a retomada para efeito de fins de carência é com pagamento da primeira contribuição em dia, tudo bem? E que tem que ser no mínimo 5 contribuições, que somadas as contribuições anteriores, vai chegar ao número de 10 contribuições pagas. Neste exemplo aqui, observe o seguinte, que ela tinha pago então no passado 3 contribuições. Para que ela chegue a 10, então, contribuições, ela tem que fazer o quê? Tem que ter mais 7 contribuições pagas até a data do parto. Então, é muito importante que você observe em qual o seu período de gestação, para ver se até a data do parto você vai conseguir fazer o pagamento dessas 7 contribuições. Lembrando que, para efeitos de contagem de carência agora, tem que estar pagando essa primeira aqui em dia. Pagou a primeira em dia, aí você vai ter que olhar para frente se você vai conseguir pagar mais 7 contribuições. Se somadas anteriores, chega-se à quantidade mínima de 10 contribuições, tudo bem? Então tem que observar muito a questão de qual é o seu período de gestação e verificar para trás quantas contribuições você já tinha pago. E aí você vai fazer essa conta para verificar se até a data do parto você consiga então atingir as 10 contribuições necessárias. Voltando mais uma vez aqui para mim, pessoal, para a gente fechar o vídeo de hoje, gostaria de ouvir vocês. Vocês sabiam dessas situações que a gente comentou no vídeo de hoje? A possibilidade de uma pessoa desempregada que não estiver recolhendo contribuições para o INSS, que mesmo assim ela faria jus ao benefício salário maternidade? E com relação aos pagamentos em atraso do contribuinte facultativo? Deixe aqui nos comentários. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam,
deixa o like no vídeo e nos vemos numa próxima. Até mais!